Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Avenida Brasil Podcast. Tudo passa por aqui, tudo bem? Opa, tamo de volta, cara. Olha que maravilha, aí, né, cara? Meu nome é Wendel Bernardes. E Glaucio Carvani. E a gente tá muito feliz em estar aqui de volta com você mais uma vez com um novo tema. Mas antes da gente entrar propriamente dito nos temas, a gente já vai falar pra você daquela corrida esperta lá nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram, pra você seguir a gente nas redes, né? E você também ativar as notificações lá nos vídeos da gente no YouTube, que é pra você receber o nosso material antecipadamente, beleza? Show de bola, cara. Olha, segue a gente, temos vários episódios já lançados. Cara, vale muito a pena, você vai se divertir, vai se entreter com toda certeza. Tem, principalmente daqueles que a gente paga mico, ou seja, sempre. É isso, cara. E o tema da gente hoje são sonhos. É um tema que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Tem gente que fala que não sonha, né? Fala, eu durmo num sonho. Cara, eu acho que a pessoa não lembra, mas sonhar com toda certeza. Cientificamente, pelo menos, eles dizem que a gente não lembra do sonho, mas que todo mundo sonha, pelo menos. Eu sou difícil de lembrar. Eu sou muito difícil de lembrar dos sonhos. Mas assim, quando eu lembro, eu sempre associo com alguma coisa. Pode ser uma treta louca minha, mas eu sempre acho que aquele sonho tem a ver. E eu tenho o costume de anotar. Caramba, que coisa louca, cara, sério? Que é uma história que vem do livro dos sonhos, que vem do conceito de anotar os sonhos por um motivo específico e tal. E aí tem alguns segmentos que faz essas anotações e eu faço, né? Mas não são todos os sonhos, não. Não é aquele sonho, por exemplo, que eu acordei, que eu tava dormindo e aí comprei um picolé e aí tropecei. Não é isso, é aquele sonho comum. São aquelas coisas que você sonha e fala assim, caramba, parece que tem um significado isso. Que coisa parece linda, que cara. Eu tenho essa treta, eu tenho esse negócio. Peraí, mas aí você me responde uma coisa. Você já sonhou, por exemplo, né, com essas coisas, tipo, com um tipo de animal e foi e jogou no bicho, por exemplo? Você acredita nisso? Então, cara, eu não tenho costume de jogar. No meu celular eu não tenho nem jogos. Eu sou aquele cara que eu sou avesso aos games. Eu jogava videogame quando eu era molequinho. Cresci, eu acho que os games perderam o gosto pra mim. Vou ser execrado agora, crucificado, mas... Então eu não jogo... Eu não jogo absurda isso, cara. Isso é muito absurdo. Eu não jogo nem no celular, que fará jogo do bicho e Loki. Não, mas você nunca, assim, por exemplo, tem pessoas que eu já ouvi, né, falar aí... Eu conheço pessoas. Ah, é mesmo? Conheço. Então, sonhou com determinada coisa, e é uma coisa assim muito louca, porque a pessoa sonhou com uma coisa que não tinha nada a ver com bicho e tal. Aí vem uma pessoa que tá escutando aqui e fala assim, olha só, você sonhou com isso é cobra. Vai no jogo do bicho, joga a cobra que tu vai se dar bem. Então, tem pessoas que sonham com números. Tipo, eu sonhei que tinha um carro parado na minha porta e a placa era Parará, Parará. E o cara vai lá e joga na milhar, joga na centena, sei lá como é que é essa parada, não sei especificamente, já ouvi falar. Porque assim, eu não tô entrando nessa de que eu não faço, não, eu não faço mesmo. Sabe, os jogos não me atraem, real. Mas eu conheço pessoas que já fizeram e pessoas que ganharam. Eu não sei se matematicamente é o fato do cara jogar a vida inteira e aí tem algum momento que o cara acerta, né? Ou se é uma questão, porque é meio que isso. Tipo, aconteceu alguma coisa louca na vida do cara. O cara sonhou, o cara vai lá, joga, ele ganha. Eu conheço pessoas que ganharam papo de alguns milhares de reais, tipo 4 mil, 5 mil, e já me relataram que ganharam essa grana, pagaram contas, não sei o que, por causa de um sonho, você acredita? Cara, que coisa louca, né? É louco. Bem, eu vou deixar esse questionamento para os nossos ouvintes, né? Você já sonhou, né, com números e onde você jogou e ganhou alguma coisa, pessoal? Ou com algum bicho, sei lá, sonhou com a sua irmã. Eu não vou associar. Sonhou com seu tio e não sei o que. Jogou com sua sogra. Preguiça, né? Não, sogra são sempre criaturas muito lindas, muito legais. A gente não pode falar mal de sogra. Mas assim, esse tema de sonho é uma coisa muito interessante, tão interessante que diversos filmes, né, vêm com esse tema aí, tanto fantasiosos quanto baseado em fatos reais, né? E temos aí, pelo menos, aqui catalogando de filmes ótimos, até pra indicar, né, são 3 filmes, né, Wendel? Ai, cara, você me pegou agora porque eu não lembro de cabeça, peraí. Então vamos lá, eu vou falar um. Um é O Homem que Viu o Infinito.
Cara, O Homem que Viu o Infinito é um filme que ele é inspirado na vida de um indiano que chamava Srinivasa Ramanujan. Rapaz, você quase conseguiu, hein? Quase, né? Mas, por favor, não me cobrem. Olha o nome da pessoa. O cara não chama João da Silva, né, amigo? Por favor. Né? E aí, esse cara, ele simplesmente sonhou com uma fórmula matemática, né? Isso, com uma integral, né? Que não tinha como ser feita, né? Ninguém conseguia resolver aquela equação. E ele... Era uma equação em aberto ainda e era importante para matemática. E ele simplesmente sonhou, foi lá, formulou e acabou. E curiosamente, cara, tem integrais, né? Cálculos matemáticos, que se você resolver, você ganha $1 milhão, coisa desse tipo, pela solução matemática de uma equação. Infelizmente são coisas que, assim, por esse âmbito eu nunca vou ganhar R$1. Porque eu já tô ruim nas 4 operações simples, amigo. Você imagina em coisas mais evoluídas. Mas é fantástico o fato do cara ter sonhado com isso, de alguma forma. Sim. E aí tem o filme, né, como a gente falou, com Dev Patel, que fez Quem Quer Ser um Milionário. Se não me engano, tem Jeremy Irons no filme também. Sim, o filme é maravilhoso. O filme é ótimo. O filme é ótimo. É uma lição de vida, é lindo demais. Aliás, assista, né, uma super dica de cinema. E é uma realidade, quer dizer, é uma coisa que tá documentado, é uma coisa que aconteceu. Exato, cara. E assim, a gente vê que o cara sonhou com uma solução, né? Na verdade, né, vocês vão ver lá no filme que ele tem uma intervenção ali, né, no meio do sonho e a coisa aconteceu. Mas também, seguindo essa vibe do filme, a gente também tem A Origem. Cara, A Origem é um filme magnífico, que é o filme do Chris Nolan, né, que é um diretor conceito. Na verdade, o Chris Nolan, ele é muito, sei lá... Eu gosto pra caramba do trabalho dele, mas tem gente que não gosta muito justamente por essa linha muito, talvez fantasiosa, que ele dirigiu os 3 Batmans, aquela franquia mais famosa do Batman, né? São ótimas, cara. Com Chris Bale. Eu acho legal também. A Origem, ele tem um monte, tem o Tenet agora, que é o filme mais recente dele, que sabe, são super filmes. E esse filme, eles entram na história do sonho dentro do sonho. Cara, que coisa louca, né? Quando eu vi isso, sabe, o cara entra dentro do sonho e usa um equipamento eletrônico ainda, drogas, né? Também. Pra simular o sonho profundo, exatamente, né? E vão entrando numa cadeia de sonhos, né? Cara, quem não assistiu, cara, você tem que colocar na sua lista de filmes. O filme ele ganhou, acho que o Oscar por efeitos especiais. O elenco é maravilhoso, tem Leonardo DiCaprio, tem uma galera ótima, cara, assim, o elenco é estelar. Vá assistir, que é do caramba. Agora o terceiro filme é um filme clássico, que é A Hora do Pesadelo, cara. Esse assunto não sai da nossa barra de calça, que é papo de terror. Mas A Hora do Pesadelo é fantástico, né, mano? Porque você precisa dormir pra ser assustado. Exato. É maravilhoso. É uma franquia, assim, né? São diversos filmes A Hora do Pesadelo, né? E que vem tratando exatamente essa questão do sonho, né? E, cara, assim, são filmes formidáveis, né? A gente super recomenda né, esses filmes pra poder dar um embasamento aí sobre esse assunto de sonho, porque o sonho traz aí consigo diversas coisas, não só aí a gente vê aí a parte pré-cognitiva, né? Como outros pontos interessantes. Existem vários pontos, né, cara, que tem a ver com sonhos. Os sonhos acompanham o homem desde que o homem se entende lá como gente, né? O homem começou a pensar, e aí várias religiões fazem inserção com sonhos, né? A gente vê grandes personagens religiosos que tinham lá seus sonhos, que sonhavam e aí recebiam dos deuses ou de Deus revelação, e aí passavam, né, para as pessoas, escreviam esses sonhos, e aí as religiões se baseavam nisso. Entrando pelo lado do fato ou do factoide, se você acredita nisso ou não, a realidade é que os sonhos sempre permearam a vida do ser humano. E a gente não tem como falar de sonho e não... Por exemplo, Freud estudou sobre os sonhos. Sim. O pai da psicanálise escreveu um livro sobre esse tema. Exatamente. Ou seja, tem uma relevância grande, né, esse tema com relação à vida social e à vida pessoal da pessoa, né? Não tem como você deixar de associar as coisas positivas que você
vivencia com algum sonho que você já teve em algum momento, entendeu? Perfeito. É sempre muito importante, cara, a questão da interpretação ou a questão do entendimento que sonhos eles podem nortear. Por exemplo, se a gente for para personagens da história de uma maneira geral, ou personagens bíblicos, por exemplo, a gente tem um José, né? Sim. Que era o José do Egito. Tem filme do cara também, animação, né? E esse personagem, ele era o cara que ele interpretava os sonhos. Você tinha um sonho e aí ele ia lá e interpretava a realidade daquele sonho e dizia, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Diferente do cara que tinha o dom de sonho, se é que é um dom, sonhou, né? Ele interpretava aquilo que ia acontecer. E o cara chegou, segundo o relato bíblico, como um dos governadores do Egito, né? Abaixo de Faraó, ele era um cara que mais mandava e desmandava. E ele não tinha uma origem real, ele era hebreu, né? Não tinha essa ligação com o povo do Egito diretamente, né? Cara, e assim, é interessante que a gente vê um perfil de pessoa, né, que... quem não tem aquele amigo que você fala, né? Que teve um sonho que o cara, pô, não, você sonhou com isso. Como eu falei no início, né? Vai lá e joga no bicho, né? Pô, você sonhou com isso, cara, tem atenção. Cuida aí com a sua saúde. Com determinada pessoa. Assunto, pessoa, isso. Exato, então a pessoa tá ali para interpretar sonhos. Olha que coisa, né? E tem gente que tem uma facilidade para isso, né? Tem, assim, consegue juntar um quebra-cabeça. Às vezes a gente tem sonhos extremamente complexos e o cara consegue interpretar, um psicólogo, por exemplo, né? Sim, sim. E dá toda um mapa do que tá acontecendo interiormente. Sim, isso. No seu interior. O estudo do Freud nessa área de psicanálise, principalmente propriamente dita, ela acabou ajudando na questão da hipnose, e aí a hipnose acaba trazendo essa realidade de entender no seu subconsciente o significado dos sonhos para você. Quem é que nunca teve um sonho recorrente? Eu tive inúmeros sonhos recorrentes na infância. Sabe aquela coisa de você sonhar e aí acordou e aí, poxa, eu sonhei com tal assunto, aí dormi. Aí no outro dia sonhei de novo com aquele assunto. Eu tinha uma história de uma pantera que me perseguia. Pantera. Uma pantera negra, linda. Que ela me perseguia. Primeiro era aquele negócio, que gatinho bonitinho e tal. E tinha um momento que aquele bicho crescia e ele vinha na minha direção e eu só tinha como correr, né? Sim, cara. E aí, enfim, num determinado momento da vida eu deixei de ter esse sonho. Então, lendo um pouquinho disso, isso pode ser associado, por exemplo, como um medo ou como alguma etapa que você precisou romper na sua vida. Eu tive um outro sonho que era muito engraçado, que eu sempre acordava criança, né? Eu devia ter uns 5 anos, e eu tava bem tranquilo, as pessoas assim, eu tava sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém, e aí de repente quando eu olhava pra baixo, eu tava sem a parte de baixo, eu tava sem short, sem calça, tava pelado. Tava exposto, né? Tava muito. E aí, quando eu percebia que eu tava exposto, é que as pessoas me notavam, e aí as pessoas começavam a me olhar. Eu percebia isso. Isso foi muito e foi muito recorrente a vida inteira, e aí parou, sei lá, a adolescência. Então, essa parte de sonhos que eu também acho interessante, por exemplo, eu pratico o mergulho, né? Uhum. E algumas vezes eu sonhei que eu tava mergulhando, cara. Olha que coisa. Uhum. E eu me bloqueei, tipo assim, sem equipamento, né? Ah, e tá, eu tipo apneia. Eu debaixo d'água, só que chegou um momento assim que eu comecei a respirar debaixo d'água. Sonhou que era o Aquaman, né, meu? Quase. Não, porque eu tinha travado a minha respiração. Só que eu peguei em algum momento, voltei a respirar porque eu não conseguia voltar à tona, né? Sim. Submergir, e não tinha a condição não tinha o equipamento para respirar. Eu falei, cara, tem que respirar. E eu comecei a respirar debaixo d'água. Uhum. E também fica aquele ponto interessante que é a pessoa, eu nunca tive essa experiência, mas que é fazer um salto, né? Num sonho, dizem que a pessoa morre. Uma pessoa... cara. Deus. Ou seja, em queda, essa pessoa tem queda livre. Deve ser horrível, porque eu tenho pavor de altura. E aí, eu vou morrer, sonhar que eu tô caindo. Pelo amor de Deus, nunca. Cara, então, são coisas Prefiro assim... ETs. Então vai lá no episódio 3. Pronto, é isso aí.
Mas assim, o curioso de sonhos, que também o sonho pode levar a pessoa a uma situação de aprendizado. Que louco isso. E aí, cara, a gente, dando uma pesquisada aqui, a gente descobriu, né, o Edivaldo, né? O Edivaldo de Minas Gerais, o Galinha Tonta. Ele é da cidade de São Francisco de Minas Gerais. E aí esse homem, quando criança ainda, ele dizia que ele tinha sonhos e que nesses sonhos ele sonhava com 3 meninos que tinham mais ou menos a mesma idade dele. E que essas crianças tinham 3 nacionalidades diferentes. Um era japonês, o outro inglês e o outro alemão. E aí eles começaram a ensinar a língua deles para ele. E ele começou a aprender. E aí ele disse que nos sonhos dele ele ia crescendo, ele ia envelhecendo. Ele tinha 7 anos, aí depois 12, depois etc. Mas os meninos continuavam na mesma idade. E aí esse cara aprendeu a falar a língua dele. Ele é um cara, eu não sei qual a idade dele, posso até pesquisar aqui. Assim, foram 15 anos sonhando a mesma coisa. É impressionante. E é uma pessoa que tem uma certa idade já. Não é a época da internet de você aprender com videoaula, né? Hoje você pode aprender qualquer língua com videoaula de graça em YouTube, exato, em outras plataformas. Mas não é essa a realidade. Ele é uma pessoa muito simples, do interior. E ele já foi ele tem matérias desse cara, se você procurar agora. Na internet tem bastante coisa, tem bastante conteúdo também, né, de entrevistas com ele. Você vai ver, vocês vão ver que é realmente uma pessoa simples, né? Sim, foi posto à prova, né, se ele realmente entendia aquelas 3 línguas, e o cara realmente ele demonstrou, é óbvio que com alguns pontos, né, de dificuldade, mas cara, o cara fala 3 línguas e nunca viajou pra nenhum desses países e muito menos não morou, né? Exatamente. E na matéria que a gente assistiu, ele conversa com 2 professoras de línguas. E ele fala bem com elas. Sim. E depois ele fala com, se não me engano, uma outra professora de japonês que ela é nativa também. A língua dela, né? Um casal, na verdade, um casal japonês. Onde ela pegou o caderno dele com as escritas em japonês. Isso. E elogiou, falou, tá tudo certo, aqui não tem erro. Ainda elogiou a letra dele, que era bonita. Né? Então, cara, é fato que isso não é uma questão que a gente deve relevar, entendeu? Isso não acontece. E me parece que existem, inclusive, estudos por conta dessa realidade, o estudo do sonho e tal, sim, que você aprende também dormindo. Rapaz, olha, eu sou um adepto disso. Eu posso sério? Explicar. Eu ouço, cara, eu ponho sempre à noite, né? Eu ponho um fonezinho e tal. Eu sempre ponho pra estudar determinado assunto, ou ler um audiobook de um determinado livro, por exemplo, né? Então, assim, a minha experiência, né? Tem gente que não acredita, né? Tá. Pra mim, tem surtido efeito. Eu acho. Bem, eu tenho procurado, assim, ouvir áudios e ouvir livros. Conteúdo, isso, né, de uma forma geral. Isso tem me ajudado, cara, assim, de certa forma. Então, legal, eu fico até meio acanhado de falar isso, né? Porque tem gente que realmente não acredita, acha que... E eu não, tenho tido uma experiência. Eu tenho tido um bom resultado com esse tipo de informação quando se dorme. Cara, eu não sei. Eu sou desse tipo de pessoa que quando dorme, eu lembro de praticamente nada, sabe? Assim, eu não sei. Eu já tive momentos da vida sono muito leve, tipo um barulhinho qualquer me acordava, mas hoje em dia acho que não. Acho que eu não sou mais muito desses. E sou daquele tipo que não lembra muito daquilo que aconteceu durante, sabe? Barulhos que tenha ouvido, ou uma música que tenha tocado, ou alguma. Eu acho que não fica muito, porque eu tenho essa característica de não lembrar do sonho. Quando eu lembro do sonho, eu sempre associo com uma coisa importante, vou lá e anoto. Essa é a única realidade que eu faço. Então, de repente, surge um livro baseado nos sonhos malucos. Aliás, quando eu tinha blog, alguns das minhas crônicas eram baseadas em alguns sonhos meus. Ah, que coisa, cara. E eu tenho umas 2 ou 3 crônicas escritas, e são coisas assim meio sombrias, meio estranhas, de que podem remeter a alguma coisa que de repente parece que você já viveu. Não tô falando que é vida após a morte, nada disso, cara, nada disso. Só tô falando que são coisas que são muito costuradas
E parece que são histórias já vividas, entendeu? Parece que são coisas... Por exemplo, isso já não é muito sonho. Sim. É uma outra meio que... um outro meio que caminho. Eu lembro que... Eu não sei se você assistiu aquele filme do Brendan Fraser, A Múmia, o 1. Sim. Tem uma cena desse filme que é... Não sei se é o 1 ou se é o 2. Eu acho que é o 1, sim. Que tem alguém correndo no meio de uma floresta muito densa, e tem alguma coisa correndo atrás deles. Eu não lembro se eram bichos e tal, alguma coisa assim. E aí tem um momento que corre essa pessoa, e aí ele para. E aí quando ele para, ele tem uma visão assim mais ampla, e ele tá no topo de uma pirâmide daqui da América do Sul, da América Central, das Américas, né? Sim, dessas torres. E eu lembro que quando eu vi essa cena, me arrepiei inteiro, porque era um sonho que eu tinha em algum momento tido. Que coisa, cara. Pois é, pra mim era muito claro aquilo. Foi uma ideia meio que de um déjà vu, de alguma coisa que como se eu tivesse vivido. Absurdo. Cara, assim, eu já tive uma experiência... E eu tava sóbrio. Ah, tava sóbrio? Nesse dia eu tava. No sonho você tava sóbrio, então que bom. Né? Mas eu já tive a experiência de estar dormindo, né? Eu acho que isso é muito comum, eu acho que o pessoal vai concordar comigo. É quando você tá dormindo e tem alguma conversa, ou tem alguma TV, alguma coisa noticiando, ou dando alguma informação, e você dormindo começa a ouvir aquela informação, e você começa a sonhar com aquilo. Que a história entra no teu sonho. Exato, essa realidade eu já tive também. Isso aí eu tive uma experiência com isso, foi com Caverna do Dragão, cara. Você era o 7º, né, elemento da Caverna do Dragão. Pô, eu tava dormindo, aí meu irmão ligou a TV, né? Aí tava passando, né? Caverna do Dragão, e o momento do acordar, né? Que é o último sonho que você vai ter e você vai se lembrar de tudo. Aí tava rolando Caverna do Dragão, eu dormindo, ouvindo, né? E eu participando no meu sonho, cara. Você tava lá. Eu tava lá. Ele que levanta esse escudo. Mas eu tive sorte, eu vou te falar, cara. Eu tive sorte, que eu fui o único pessoa a sair da Caverna do Dragão. Deus foi muito contigo, porque eles estão até hoje lá naquele limbo. Ninguém sai de lá naquela imagina história. Ficasse ali preso, né? Você tem que ficar suportando a Uni, chata ela, né? não gostava. Eu torcia pra Uni morrer todo episódio. Eu sou uma pessoa ruim. Mas Nossa, velho. Coitado da Uni, cara. Só porque ela era chata demais. Muito chata. Eu queria que aquele unicórnio morresse. Gente, esse foi o programa da gente hoje, falando a respeito de sonhos. Tomara que você tenha curtido. Conta pra gente se você tem algum tipo de sonho recorrente, se você lembra de algum sonho importante da sua vida. Deixa nos comentários pra gente lá no YouTube, lá no Instagram. Siga a gente e a gente se fala no nosso próximo episódio, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu! Valeu, grande beijo!